Um lindo jovem egocêntrico se observa num lago e se embevece com a própria imagem e morre afogado. Narciso, o mito. É sobre isso que eu converso hoje, sobre o narcisismo e as ficções modernas, sim, que a gente assiste hoje nas TVs, nas séries. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá nas redes sociais, porque os conteúdos são diferentes, aposto que vocês vão gostar. Então vamos falar de narcisismo e ficções. E essa história toda, gente, começou lá no passado. Esse é um mito clássico da Grécia. E o que a gente consegue resgatar de mais antigo e que melhor preservou esse mito foi Ovídio em sua Metamorfoses. Então esse mito ele vem sendo replicado em várias histórias. Isso começou também com Dante Petrarca, ó, dá pra gente voltar bem no passado. Assim como esse mito está nas artes. E aqui eu mostro o quadro que eu mais gosto de Narciso, que é do italiano Caravaggio, que reflete aí esse jovem lindo a se observar nas águas, embevecido pela própria beleza. Mas olha, essa história, gente, ela vai longe. Mas eu vou trazendo um pouquinho mais para perto dos nossos dias. Espera aí, deixa eu passar pelos russos. Dostoiévski. Claro que Dostoiévski, o escritor filósofo, tinha que ter personagens narcisistas nas suas histórias. Dá pra gente trazer um pouquinho mais para Oscar Wilde. Sim, ele também usou esse argumento na obra dele. E vindo um pouquinho mais próximo, quer dizer, eu já tô me confundindo aqui com as datas, mas a peça Gaslight, de 1938, retratou uma das facetas usadas pelos narcisistas, que é o gaslighting, modernamente chamado de gaslighting, exatamente pela peça que virou filme, onde o marido muda a saída do gás, alterando a luminosidade dentro da casa. Só que ele não fala isso para a mulher, ele está manipulando e tenta com isso confundir a mulher dele, que de fato se confunde e acha que está tendo uma variação de luz. Quando ela vai conversar isso com ele, olha, você não viu? A luz abaixou. Não, você tá louca. Não mudou nada. A luz continua a mesma. É você que enlouqueceu. Então aí uma das facetas utilizadas, ou um dos mecanismos utilizados pelos narcisistas na manipulação, no controle, no enlouquecimento das pessoas que ele convive, quem é o foco dele ali da manipulação. Aqui eu vou mostrando um pouquinho também desses livros de não ficção. O fenômeno gaslighting explica exatamente essas características que acabaram sendo batizadas graças à peça e o filme que levaram o mesmo nome. Mas é interessante a gente falar de filmes, de séries, de novela, de coisas bem moderninhas que usam e abusam do mito e dessa característica psicológica que pode evoluir até para o grau patológico, que é o narcisismo. Então eu vou trazendo aqui para vocês alguns desses personagens que abordam esse tema tão importante. A começar por uma série que eu adoro, Game of Thrones. Quem chutaria que personagem de Game of Thrones é um narcisista? Tô falando de Joffrey
Baratheon, sim, ele, o rei. Ele foi considerado, gente, o quarto maior vilão de todos os tempos da TV pela revista Rolling Stone. Bom, eu não sei se ele é o quarto, se ele é o primeiro, enfim, na votação da revista ele acabou levando essa colocação porque ele se encaixa bem nesse quadro narcisista, ele tem esse comportamento sádico, amoral, disfarça a crueldade, tem um leve charme, ele usa de leve isso. Então ele exibe, de certa forma, uma máscara deslumbrante para a sociedade que está distante dele. Só na intimidade é que ele vai revelar a face cruel dele, a verdadeira. Então a gente tem nesse personagem os ingredientes do narcisismo e como ele acaba enlouquecendo, acaba deixando as pessoas que convivem com ele perdidas. No caso do Joffrey, a gente tem as pessoas morrendo mesmo ao redor dele, porque a crueldade dele é bastante grande. E Game of Thrones tem essa característica, de cenas bem fortes. E é claro que o personagem não podia ficar fora disso. Quem é fã de Outlander? Pois é, tem um narcisista terrível em Outlander. Eu tô falando de Blackjack Randall. Sim, quando a Claire vai para o passado, lá na Escócia, ela encontra esse fulano, que é do exército inglês, e tem exatamente a cara do marido dela lá no passado, ou melhor, no presente. É que ela viajou para o passado, a história do presente fica no passado. Enfim, ela encontra o Blackjack Randall, e ele é um antepassado do marido dela lá na altura da Segunda Guerra Mundial. E esse antepassado é terrível, ele é super violento, é a vontade dele, ele abusa do poder, visto que ele tem um posto alto dentro do exército britânico, e ele é extremamente violento, mentiroso e manipulador. É um exemplo típico de narcisista. Vai usar esses elementos para fazer com que essas pessoas façam o que ele quer. Essa é a ideia de manipulação, porque ele é o centro de tudo, ele é o que importa na história, não existe empatia zero. Então ele não sente nada ao torturar uma pessoa, ao violentar uma pessoa, ele não tem empatia, então ele é capaz de fazer as coisas mais terríveis com as vítimas, com as pessoas que o cercam, geralmente as mais íntimas dele. Que tal uma novela que ainda está em cartaz? Tá nos últimos capítulos, eu tô falando da novela Vai na Fé, onde o personagem Theo, vivido pelo ator Emílio Dantas, é um narcisista. E o ator até viu uma entrevista dele dizendo que, de fato, ele estudou comportamento narcisista para criar esse personagem. Ele foi bem a fundo nessa questão, pois era exatamente o que ele queria refletir no Theo, que é terrível. Ele é super mentiroso, manipulador. Ele faz uma coisa que é bem típica do narcisista. Ele vai alternando estratégias de ataque às suas vítimas. Por exemplo, ele usa o love bombing, que é aquela chuva de amor, aquela coisa de eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida, eu faço tudo por você, você é maravilhosa. Cerca a pessoa de toda a atenção. Quando a pessoa cai nas garras dele, nessa armadilha de amor, ele mostra o outro lado, violento, sádico, que vai obrigá-la a fazer tudo o que ele quer. Ele vai violentar a pessoa. No caso, o personagem Theo, ele vai às vias de fato. A agressão, ela é moral e ela é física também. Muitas vezes, o narcisista, ele fica no âmbito da
manipulação e dessa violência moral, psicológica. Ele não entra na violência física de fato. Ou às vezes entra, dependendo de cada um. No caso do Theo, a violência em si, ela chega às vias de fato na violência física, no último nível dela, digamos. É claro que ele é carismático, ele é bonitão, ele é charmoso. Outra característica do narcisista, que joga com esses elementos e normalmente para as pessoas que o conhecem de longe, os amigos, os colegas, a sociedade como um todo, olha para esse indivíduo como se ele fosse a pessoa mais incrível do mundo. Todo mundo quer ser amiga dele, porque ele é simpaticão, ele é muito carismático. Mas a hora que você cai nessa teia e vai conviver com ele no dia a dia, que você descobre a verdadeira face do narcisista. A manipuladora, a cruel, a que mente compulsivamente. Tudo acontece, é claro, dependendo do nível que esse narcisismo se apresenta para a pessoa. Se é um traço de personalidade, uma coisa mais branda, isso se ameniza. Se começa a caminhar para o patológico, aí a coisa complica. A pessoa vai ficando cada vez mais difícil de conviver. E eu acho muito interessante que a literatura, que a teledramaturgia, que as séries estejam abordando esse tema. Por quê? Porque é importante, principalmente para quem é vítima de um narcisista, se identificar nessa situação. Eu acho bem importante, porque você que está preso nessa teia, você não enxerga e você se sente a louca do gaslighting. É você que enlouqueceu. Você fica perdida porque aquela pessoa te ama e a luz apaga e você não sabe o que está acontecendo e te dá uma culpa imensa. Você carrega um mundo de culpa nas costas porque você está nesse jogo, muitas vezes sem perceber. Você vai sendo enredado e você acha que é a louca da história. É importante que as pessoas percebam que estão sendo vítimas desse tipo de manipulação, desse tipo de pessoa que tem essa personalidade ou esses traços patológicos. E aí você precisa de ajuda e você precisa procurar uma saída para esse jogo terrível que você está preso. É claro que eu acho importante também que o próprio narcisista se identifique e busque uma terapia. No caso, para todo mundo, a resposta seria terapia. No caso do narcisista, eu acho tão complexa toda a situação que, enfim, seria muito bom que ele prestasse atenção nisso e buscasse ajuda também, porque ele também está com problemas. Enfim, a vida imita a arte imita a vida. Sim, a arte imita a vida, com certeza. A gente viu aí desse mito grego uma série de representações artísticas que vem aí de muito tempo atrás e que é tão importante e está presente nas nossas vidas até os dias de hoje. Porque sim, a gente tem muito a aprender com isso e a evoluir. Tirar dessa arte, tirar de uma série, tirar de um livro, tirar de um quadro, um aprendizado e melhorar a nossa vida. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.